Leitura da Declaração Fiducia Supplicans do Dicastério para a Doutrina da Fé sobre o significado pastoral das bênçãos, de 18 de dezembro de 2023. Leitura em tradução livre, utilizando o Google Tradutor. Apresentação. Esta declaração considera diversas questões que chegaram a este dicastério nos últimos anos. Ao preparar o documento, o dicastério, como é sua prática, consultou especialistas, empreendeu um cuidadoso processo de redação e discutiu o texto no congresso da seção doutrinária do dicastério. Durante esse período, o documento foi discutido com o Santo Padre. Finalmente, o texto da declaração foi submetido ao Santo Padre para sua revisão, que o aprovou com a sua assinatura. Enquanto se estudava o tema deste documento, foi divulgada a resposta do Santo Padre às dúbias de alguns cardeais. Essa resposta forneceu esclarecimentos importantes para esta reflexão e representa um elemento decisivo para o trabalho do dicastério. Dado que a Cúria Romana é antes de tudo um instrumento ao serviço do sucessor de Pedro, o nosso trabalho deve favorecer, juntamente com a compreensão da doutrina perene da Igreja, a recepção do ensinamento do Santo Padre. Tal como acontece com a resposta acima mencionada do Santo Padre às dúbias de dois cardeais, esta declaração permanece firme na doutrina tradicional da Igreja sobre o casamento, não permitindo qualquer tipo de rito litúrgico ou bênção semelhante a um rito litúrgico que possa criar confusão. O valor deste documento, porém, é que oferece uma contribuição específica e inovadora ao significado pastoral das bênçãos, permitindo ampliar e enriquecer a compreensão clássica das bênçãos, que está intimamente ligada a uma perspectiva litúrgica. Tal reflexão teológica, baseada na visão pastoral do Papa Francisco, implica um verdadeiro desenvolvimento a partir do que foi dito sobre as bênçãos no magistério e nos textos oficiais da Igreja. Isto explica por que este texto assumiu a tipologia de uma declaração. É precisamente neste contexto que se pode compreender a possibilidade de abençoar os casais em situação irregular e os casais do mesmo sexo, sem validar oficialmente o seu estatuto ou alterar de alguma forma o ensinamento perene da Igreja sobre o matrimônio. Esta declaração pretende também ser uma homenagem ao povo fiel de Deus, que adora o Senhor com tantos gestos de profunda confiança na sua misericórdia e que com esta confiança vem constantemente pedir a bênção da Mãe Igreja. Victor Manuel, Cardeal Prefeito Fernandes. Introdução. A confiança suplicante do povo fiel de Deus recebe o dom da bênção que brota do coração de Cristo através da sua Igreja. O Papa Francisco oferece este lembrete oportuno. A grande bênção de Deus é Jesus Cristo. Ele é o grande dom de Deus, seu próprio Filho. Ele é uma bênção para toda a humanidade, uma bênção que salvou a todos nós. Ele é o Verbo eterno, com quem o Pai nos abençoou quando ainda éramos pecadores, Romanos 5:8, como diz São Paulo. Ele é o Verbo feito carne, oferecido por nós na cruz. Encorajado por uma verdade tão grande e consoladora, este dicastério considerou várias questões, tanto de natureza formal como informal, sobre a possibilidade de abençoar os casais do mesmo sexo, e à luz da abordagem paternal e pastoral do Papa Francisco, de oferecer novos esclarecimentos sobre o Responsum ad Dubium, que a Congregação para a Doutrina da Fé publicou em 22 de fevereiro de 2021. O responso acima mencionado suscitou numerosas e variadas reações. Alguns saudaram a clareza do documento e a sua coerência com o ensinamento perene da Igreja. Outros não partilharam a resposta negativa que deu à pergunta
ou não consideraram suficientemente claras a formulação da sua resposta e as razões apresentadas na nota explicativa anexa. Para responder a esta última reação com a caridade fraterna, parece oportuno retomar o tema e oferecer uma visão que conjugue de maneira coerente os aspectos doutrinários com os pastorais, porque todo ensinamento religioso deve, em última análise, refletir-se no caminho do professor de vida, que desperta o assentimento do coração pela sua proximidade, amor e testemunho. A bênção no sacramento do matrimônio. A recente resposta do Papa Francisco à segunda das 5 questões colocadas por 2 cardeais oferece uma oportunidade para explorar mais profundamente esta questão, especialmente nas suas implicações pastorais. Trata-se de evitar que algo que não é casamento seja reconhecido como casamento. Portanto, ritos e orações que poderiam criar confusão entre o que constitui o casamento, que é a união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos, e o que contradiz são inadmissíveis. Esta convicção baseia-se na perene doutrina católica do casamento. É somente neste contexto que as relações sexuais encontram o seu significado natural, próprio e plenamente humano. A doutrina da Igreja sobre este ponto permanece firme. Esta é também a compreensão do matrimônio que o Evangelho oferece. Por esta razão, quando se trata de bênçãos, a Igreja tem o direito e o dever de evitar qualquer rito que possa contradizer esta convicção ou levar à confusão. Tal é também o significado do responsum da Congregação para a Doutrina da Fé, que afirma que a Igreja não tem o poder de conceder bênçãos às uniões de pessoas do mesmo sexo. Deve-se sublinhar que no rito do sacramento do matrimônio não se trata de uma bênção qualquer, mas de um gesto reservado ao ministro ordenado. Neste caso, a bênção dada pelo ministro ordenado está diretamente ligada à união específica de um homem e uma mulher, que estabelecem uma aliança exclusiva e indissolúvel com seu consentimento. Este fato permite-nos realçar o risco de confundir a bênção dada a qualquer outra união com o rito próprio do sacramento do matrimônio. O significado das várias bênçãos. A resposta do Santo Padre acima mencionada convida-nos a ampliar e enriquecer o significado das bênçãos. As bênçãos estão entre os sacramentais mais difundidos e em evolução. Com efeito, levam-nos a captar a presença de Deus em todos os acontecimentos da vida e recordam-nos que, mesmo no uso das coisas criadas, o ser humano é convidado a procurar Deus, a amá-lo e a servi-lo fielmente. Por isso, as bênçãos têm como destinatários as pessoas, objetos de culto e devoção, imagens sagradas, lugares de vida, de trabalho e de sofrimento, os frutos da terra e do trabalho humano, e todas as realidades criadas que remetem ao Criador, louvando e abençoando pela sua beleza. O significado litúrgico dos ritãos de bênção. Do ponto de vista estritamente litúrgico, a bênção exige que o que é abençoado seja conforme à vontade de Deus expressa nos ensinamentos da Igreja. Com efeito, as bênçãos são celebradas em virtude da fé e ordenadas para o louvor de Deus e para o benefício espiritual do seu povo. Como explica o livro das bênçãos, para que esta intenção se torne mais evidente por uma antiga tradição, as fórmulas de bênção visam principalmente dar glória a Deus pelos seus dons, pedir os seus favores e restringir o poder do mal no mundo. Portanto, aqueles que o invocam, a bênção de Deus, através da Igreja, são convidados a fortalecer as suas disposições através da fé, para a qual todas as coisas são possíveis, e a confiar no amor que impele a observância dos mandamentos de Deus.
É por isso que, embora há sempre e em toda parte uma oportunidade de louvar a Deus através de Cristo no Espírito Santo, há também o cuidado de fazê-lo com coisas, lugares ou circunstâncias que não contradizem a lei ou o espírito do Evangelho. Esta é uma compreensão litúrgica das bênçãos na medida em que são ritos propostos oficialmente pela Igreja. Baseando-se nestas considerações, a nota explicativa da Congregação para a Doutrina da Fé, ao seu Responsum 2021, recorda que quando uma bênção é invocada sobre certas relações humanas por um rito litúrgico especial, é necessário que o que é abençoado corresponda aos desígnios de Deus, escrito na criação e totalmente revelado por Cristo, o Senhor. Por esta razão, uma vez que a Igreja sempre considerou moralmente lícitas apenas as relações sexuais vividas dentro do casamento, a Igreja não tem o poder de conferir a sua bênção litúrgica quando isso, de alguma forma, ofereceria uma forma de legitimidade moral a uma união que presuma ser um casamento ou uma prática sexual extraconjugal. O Santo Padre reiterou o conteúdo desta declaração nas suas respostas às dúbias de 2 cardeais. É preciso também evitar o risco de reduzir o significado das bênçãos apenas a este ponto de vista, pois isso nos levaria a esperar as mesmas condições morais para uma simples bênção que são exigidas na recepção dos sacramentos. Tal risco exige que ampliemos ainda mais esta perspectiva. Na verdade, existe o perigo de que um gesto pastoral tão querido e difundido seja submetido a demasiados pré-requisitos morais que, sob a pretensão de controle, poderiam ofuscar o poder incondicional do amor de Deus que constitui a base do gesto de bênção. Precisamente a este respeito, o Papa Francisco exortou-nos a não perder a caridade pastoral que deve permear todas as nossas decisões e atitudes, e a evitar sermos juízes que apenas negam, rejeitam e excluem. Respondemos então à proposta do Santo Padre, desenvolvendo uma compreensão mais ampla das bênçãos. As bênçãos nas Sagradas Escrituras. Para refletir sobre as bênçãos, reunindo diferentes pontos de vista, primeiro precisamos ser iluminados pela voz das Escrituras. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 26. Esta bênção sacerdotal que encontramos no Antigo Testamento, especificamente no livro dos Números, tem um caráter descendente, pois representa a invocação de uma bênção que desce de Deus sobre o homem. É um dos textos mais antigos da bênção divina. Depois, há um segundo tipo de bênção que encontramos nas páginas bíblicas, aquela que sobe da terra ao céu em direção a Deus. Bênção, neste sentido, equivale a louvar, celebrar e agradecer a Deus por sua misericórdia e sua fidelidade, pelas maravilhas que Ele criou e por tudo que aconteceu por sua vontade. Bendize ao Senhor minha alma, e tudo que é dentro de mim, abençoe seu santo nome. Salmo 103. A Deus que abençoa, também respondemos com bênção. Melquisedeque, rei de Salém, abençoa a Abraão. Rebeca é abençoada por membros da família pouco antes de se tornar noiva de Isaque, que por sua vez abençoa seu filho Jacó. E Jacó abençoa Faraó, seus próprios netos, Efraim e Manassés, e seus 12 filhos. Moisés e Arão abençoam a comunidade. Os chefes de família abençoam os filhos nos casamentos, antes de embarcarem em viagem e na iminência de morte. Estas bênçãos, portanto, parecem ser uma dádiva superabundante e incondicional. A bênção encontrada no Novo Testamento mantém essencialmente o mesmo significado que tinha no Antigo Testamento. Encontramos o dom divino que desce,
a ação de graças humana que sobe e a bênção concedida pelo homem que se estende aos outros. Zacarias, tendo recuperado o uso da fala, bendiz ao Senhor pelas suas obras maravilhosas. Simeão, tendo nos braços Jesus recém-nascido, bendiz a Deus por lhe ter concedido a graça de contemplar o Messias Salvador, e depois abençoa os pais da criança, Maria e José. Jesus abençoa o Pai no famoso hino de louvor e exultação que lhe dirigiu. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Em continuidade com o Antigo Testamento, também em Jesus, a bênção não só sobe, referindo-se ao Pai, mas também desce, derramando-se sobre os outros como gesto de graça, proteção e bondade. O próprio Jesus implementou e promoveu esta prática. Por exemplo, ele abençoou as crianças e tomou-as nos braços e abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E o caminho terreno de Jesus terminará precisamente com uma bênção final reservada aos 11, pouco antes de ascender ao Pai. E levantando as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e foi elevado aos céus. A última imagem de Jesus na terra é a de suas mãos levantadas no ato de abençoar. No seu ministério de amor, através de Cristo, Deus comunica à sua igreja o poder de abençoar. Concedida por Deus aos seres humanos e por eles concedida ao próximo, a bênção se transforma em inclusão, solidariedade e pacificação. É uma mensagem positiva de conforto, cuidado e encorajamento. A bênção expressa o abraço misericordioso de Deus e a maternidade da Igreja, que convida os fiéis a terem os mesmos sentimentos de Deus para com os seus irmãos e irmãs. Uma compreensão teológico-pastoral das bênçãos. Quem pede uma bênção mostra-se necessitado da presença salvífica de Deus na sua vida, e quem pede uma bênção à Igreja reconhece esta como sacramento da salvação que Deus oferece. Buscar uma bênção na Igreja é reconhecer que a vida da Igreja brota do ventre da misericórdia de Deus e nos ajuda a seguir em frente, a viver melhor e a responder à vontade do Senhor. Para nos ajudar a compreender o valor de uma abordagem mais pastoral das bênçãos, o Papa Francisco exorta-nos a contemplar, com uma atitude de fé e de misericórdia paterna, o fato de que quando alguém pede uma bênção, está a expressar uma petição pela ajuda de Deus, um apelo para viver melhor e confiança num Pai que pode nos ajudar a viver melhor. Este pedido deve, em todos os sentidos, ser valorizado, acompanhado e recebido com gratidão. As pessoas que vêm espontaneamente pedir uma bênção mostram com este pedido a sua sincera abertura à transcendência, a confiança dos seus corações de que não confiam apenas nas suas próprias forças, a sua necessidade de Deus e o desejo de sair dos limites estreitos deste mundo, encerrado em suas limitações. Como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, esta confiança é o único caminho que nos leva ao amor que tudo concede. Com confiança, a fonte da graça transborda em nossas vidas. É muito apropriado, então, que depositemos confiança sincera, não em nós mesmos, mas na misericórdia infinita de um Deus que nos ama incondicionalmente. O pecado do mundo é grande, mas não infinito, enquanto o amor misericordioso do Redentor é realmente infinito. Quando consideradas fora de um quadro litúrgico, estas expressões de fé encontram-se no âmbito de maior espontaneidade e liberdade. No entanto, a natureza opcional dos exercícios piedosos não deve de forma alguma ser interpretada como implicando uma subestimação ou mesmo desrespeito por tais práticas. O caminho a seguir nesta área requer uma apreciação correta e sábia das muitas riquezas da piedade popular e da potencialidade dessas mesmas riquezas. Desta forma, as bênçãos tornam-se um recurso pastoral a valorizar
e não um risco ou um problema. Do ponto de vista pastoral, as bênçãos devem ser avaliadas como atos de devoção que são externos à celebração da Sagrada Eucaristia e dos outros sacramentos. Na verdade, a linguagem, o ritmo, o curso e a ênfase teológica da piedade popular diferem daqueles da ação litúrgica correspondente. Por esta razão, as práticas piedosas devem conservar o seu estilo, simplicidade e linguagem próprios, e as tentativas de impor-lhes formas de celebração litúrgica devem sempre ser evitadas. A Igreja, além disso, deve evitar basear a sua praxis pastoral na natureza fixa de certos esquemas doutrinais ou disciplinares, especialmente quando conduzem a um elitismo narcisista e autoritário, pelo qual, em vez de evangelizar, se analisa e classifica os outros, e em vez de abrir a porta para a graça, esgotamos as nossas energias inspecionando e verificando. Assim, quando as pessoas pedem uma bênção, uma análise moral exaustiva não deve ser colocada como pré-condição para concedê-la, pois aqueles que buscam uma bênção não deveriam ser obrigados a ter perfeição moral prévia. Nesta perspectiva, as respostas do Santo Padre ajudam a expandir o pronunciamento de 2021 da Congregação para a Doutrina da Fé do ponto de vista pastoral, pois as respostas convidam ao discernimento sobre a possibilidade de formas de bênção solicitadas por uma ou mais pessoas que não transmitam uma concepção errônea de casamento e em situações que sejam moralmente inaceitáveis do ponto de vista objetivo, explicar o fato de que a caridade pastoral exige que não tratemos simplesmente como pecadores aqueles cuja culpa ou responsabilidade pode ser atenuada por vários fatores que afetam a imputabilidade subjetiva. Na catequese citada no início desta declaração, o Papa Francisco propôs uma descrição deste tipo de bênção que é oferecida a todos sem exigir nada. Vale a pena ler estas palavras com o coração aberto, pois elas nos ajudam a compreender o significado pastoral das bênçãos oferecidas sem condições prévias. É Deus quem abençoa. Nas primeiras páginas da Bíblia, há uma repetição contínua de bênçãos. Deus abençoa, mas o ser humano também dá bênçãos, e logo se descobre que a bênção possui um poder especial, que acompanha quem a recebe ao longo da vida e dispõe o coração do homem para ser mudado por Deus. Então, somos mais importantes para Deus do que todos os pecados que podemos cometer, porque Ele é Pai, é Mãe, é puro amor, nos abençoou para sempre. E Ele nunca deixará de nos abençoar. É uma experiência poderosa ler estes textos bíblicos de bênção numa prisão ou num grupo de reabilitação. Fazer com que essas pessoas sintam que ainda são abençoadas, apesar dos seus graves erros, que o seu Pai Celeste continua a desejar o seu bem e a esperar que no final se abram ao bem. Mesmo que os parentes mais próximos os tenham abandonado, porque agora os consideram irredimíveis, Deus sempre os vê como seus filhos. São diversas as ocasiões em que as pessoas pedem espontaneamente uma bênção, seja nas peregrinações, nos santuários ou mesmo na rua, quando encontram um sacerdote. A título de exemplo, podemos referir o Livro das Bênçãos, que prevê vários ritos para abençoar as pessoas, incluindo os idosos, os doentes, os participantes no encontro de catequese ou de oração, os peregrinos, os que embarcam em uma viagem, os grupos e associações de voluntários e mais. Essas bênçãos destinam-se a todos. Ninguém deve ser excluído deles. Na introdução da ordem para a bênção dos idosos, por exemplo, afirma-se que o objetivo desta bênção é para que os próprios idosos recebam dos seus irmãos um testemunho de respeito e gratidão, enquanto junto com eles nos dai graças ao Senhor pelos favores que dele receberam e pelo bem que fizeram com a sua ajuda. Neste caso, o sujeito da bênção é o idoso, por quem e com quem se dá graças a Deus
pelo bem que fez e pelos benefícios recebidos. Ninguém pode ser impedido deste ato de dar graças, e cada pessoa, mesmo que viva em situações que não estão ordenadas ao plano do Criador, possui elementos positivos pelos quais podemos louvar ao Senhor. Na perspectiva da dimensão ascendente, quando alguém se torna consciente dos dons do Senhor e do seu amor incondicional, mesmo em situações pecaminosas, especialmente quando uma oração é ouvida, o coração do crente eleva o seu louvor a Deus e abençoa-o. Ninguém está excluído deste tipo de bênção. Todos, individualmente ou em conjunto com outros, podem elevar o seu louvor e gratidão a Deus. Contudo, a compreensão popular das bênçãos também valoriza a importância das bênçãos descendentes. Embora não seja apropriado que uma diocese, uma conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial estabeleça constante e oficialmente procedimentos ou rituais para todos os tipos e assuntos, prudência e sabedoria pastorais, evitando todas as formas graves de escândalo e confusão entre os fiéis, pode sugerir que o ministro ordenado se junte à oração daquelas pessoas que, embora numa união que não se compara de forma alguma ao casamento, desejam confiar-se ao Senhor e à sua misericórdia, invocar a sua ajuda e ser guiados para uma maior compreensão do seu plano de amor e de verdade. Bênçãos dos casais em situação irregular e dos casais do mesmo sexo. No horizonte aqui traçado, surge a possibilidade de bênçãos para casais em situação irregular e para casais do mesmo sexo, cuja forma não deve ser fixada ritualmente pelas autoridades eclesiais para não produzir confusão com a bênção própria do sacramento do matrimônio. Nesses casos, pode ser concedida uma bênção que não só tenha um valor ascendente, mas também envolva a invocação de uma bênção que desce de Deus sobre aqueles que, reconhecendo-se desamparados e necessitados de sua ajuda, não reivindicam uma legitimação de seu próprio status, mas que imploram que tudo o que é verdadeiro, bom e humanamente válido, em suas vidas e em seus relacionamentos, seja enriquecido, curado e elevado pela presença do Espírito Santo. Estas formas de bênção expressam uma súplica para que Deus conceda as ajudas que vêm dos impulsos do seu Espírito, o que a teologia clássica chama de graça real, para que as relações humanas amadureçam e cresçam na fidelidade ao Evangelho, para que sejam libertadas das suas imperfeições e fragilidades e para que possam exprimir-se na dimensão sempre crescente do amor divino. Com efeito, a graça de Deus atua na vida daqueles que não se dizem justos, mas que se reconhecem humildemente como pecadores, como todos os outros. Esta graça pode orientar tudo segundo os desígnios misteriosos e imprevisíveis de Deus. Por isso, com a sua sabedoria incansável e o seu cuidado maternal, a Igreja recolhe todos os que se aproximam de Deus com um coração humilde, acompanhando-os com aquelas ajudas espirituais que permitem a todos compreender e realizar plenamente a vontade de Deus na sua existência. Trata-se de uma bênção que, embora não incluída em nenhum rito litúrgico, une a oração intercessória à invocação da ajuda de Deus por parte de quem humildemente se dirige a Ele. Deus nunca rejeita ninguém que se aproxima dele. Em última análise, uma bênção oferece às pessoas um meio de aumentar a sua confiança em Deus. O pedido de bênção, portanto, expressa e alimenta a abertura à transcendência, a misericórdia e a proximidade de Deus em 1000 circunstâncias concretas da vida, o que não é pouca coisa no mundo em que vivemos. É uma semente do Espírito Santo que deve ser nutrida e não impedida. A própria liturgia da Igreja convida-nos a adotar esta atitude de confiança, mesmo no meio dos nossos pecados, falta de méritos, fraquezas e confusões, como testemunha esta bela coleta do Missal Romano. Deus Todo-Poderoso e sempre vivo,
que na abundância da tua bondade supera os méritos e os desejos daqueles que te suplicam. Derrama sobre nós a sua misericórdia, para perdoar o que a consciência teme e para dar o que a oração não ousa pedir. Oração da coleta para o 27º domingo do tempo comum. Quantas vezes, através da simples bênção de um pastor, que não pretende sancionar nem legitimar nada, as pessoas podem experimentar a proximidade do Pai para além de todos os méritos e desejos. Portanto, a sensibilidade pastoral dos ministros ordenados também deve ser formada para realizar espontaneamente bênçãos que não se encontram no livro das bênçãos. Neste sentido, é essencial compreender a preocupação do Santo Padre para que estas bênçãos não ritualizadas nunca deixem de ser simples gestos que constituem um meio eficaz para aumentar a confiança em Deus por parte das pessoas que as pedem, cuidando para que não se torne um ato litúrgico ou semi-litúrgico semelhante a um sacramento. Com efeito, tal ritualização constituiria um grave empobrecimento, porque submeteria um gesto de grande valor na piedade popular a um controle excessivo, privando os ministros da liberdade e da espontaneidade no seu acompanhamento pastoral da vida das pessoas. A este respeito, vem à mente as seguintes palavras do Santo Padre, já citadas em parte. As decisões que podem fazer parte da prudência pastoral em certas circunstâncias não devem necessariamente tornar-se uma norma. Isto é, não é apropriado que uma diocese, uma conferência episcopal ou qualquer outra estrutura eclesial estabeleça constante e oficialmente procedimentos ou rituais para todos os tipos de assunto. O direito canônico não deve e não pode abranger tudo, nem as conferências episcopais devem pretender fazê-lo com seus diversos documentos e protocolos, uma vez que a vida da Igreja flui através de muitos canais além dos normativos. Assim, o Papa Francisco recordou que o que faz parte de um discernimento prático em circunstâncias particulares não pode ser elevado ao nível de regra, porque isso levaria a uma casuística intolerável. Por esta razão, não se deve prever nem promover um ritual para a bênção dos casais em situação irregular. Ao mesmo tempo, não se deve impedir ou proibir a proximidade da Igreja às pessoas em todas as situações e que possam procurar a ajuda de Deus através de uma simples bênção. Numa breve oração que precede esta bênção espontânea, o ministro ordenado poderia pedir que os indivíduos tivessem paz, saúde, espírito de paciência, diálogo e assistência mútua, mas também a luz e a força de Deus para poderem cumprir plenamente a sua vontade. Em todo caso, precisamente para evitar qualquer forma de confusão ou escândalo, quando a oração de bênção é solicitada por um casal em situação irregular, mesmo que seja expressa fora dos ritos prescritos pelos livros litúrgicos, esta bênção nunca deve ser transmitida em simultâneo com as cerimônias de uma união civil, e nem mesmo em conexão com elas. Nem pode ser realizada com roupas, gestos ou palavras próprias de um casamento. O mesmo se aplica quando a bênção é solicitada por um casal do mesmo sexo. Tal bênção pode, pelo contrário, encontrar o seu lugar noutros contextos, como uma visita a um santuário, um encontro com um sacerdote, uma oração recitada em grupo ou durante uma peregrinação. Com efeito, através destas bênçãos, que são concedidas não através das formas rituais próprias da liturgia, mas como expressão do coração materno da Igreja, semelhantes às que emanam do núcleo da piedade popular. Não se pretende legitimar nada, mas antes abrir a vida a Deus, para pedir a sua ajuda para viver melhor e também para invocar o Espírito Santo para que os valores do Evangelho sejam vividos com maior fidelidade. O que foi dito nesta declaração sobre as bênçãos dos casais do mesmo sexo é suficiente para orientar o discernimento prudente e paternal dos ministros ordenados a este respeito. Assim,
Para além da orientação fornecida acima, não devem ser esperadas mais respostas sobre possíveis formas de regular detalhes ou aspectos práticos relativos a bênçãos deste tipo. A Igreja é o sacramento do amor infinito de Deus. A Igreja continua a elevar aquelas orações e súplicas que o próprio Cristo, com grandes gritos e lágrimas, ofereceu na sua vida terrena, e que gozam de uma eficácia especial por este motivo. Desta forma, não só pela caridade, pelo exemplo e pelas obras de penitência, mas também pela oração, a comunidade eclesial exerce uma verdadeira função materna na condução das almas a Cristo. A Igreja é, portanto, sacramento do amor infinito de Deus. Portanto, mesmo quando a relação de uma pessoa com Deus está obscurecida pelo pecado, ela sempre pode pedir uma bênção, estendendo a mão a Deus, como fez Pedro na tempestade quando clamou a Jesus: Senhor, salva-me. Na verdade, desejar e receber uma bênção pode ser o bem possível em algumas situações. O Papa Francisco recorda-nos que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode agradar mais a Deus do que uma vida que parece exteriormente ordenada, mas que atravessa o dia sem enfrentar grandes dificuldades. Desta forma, o que resplandece é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou dos mortos. Qualquer bênção será uma oportunidade para um renovado anúncio do querigma, um convite a aproximar-nos cada vez mais do amor de Cristo. Como ensinou o Papa Bento XVI, como Maria, a Igreja é mediadora da bênção de Deus para o mundo, recebe-a ao receber Jesus e transmite-a ao dar-lhe. Ele é a misericórdia e a paz que o mundo, por si só, não pode dar e da qual necessita sempre, pelo menos tanto quanto de pão. Tendo em conta os pontos acima expostos e seguindo o ensinamento autorizado do Papa Francisco, este dicastério deseja finalmente recordar que a raiz da mansidão cristã é a capacidade de sentir-se bem-aventurado e a capacidade de abençoar. Este mundo precisa de bênçãos e podemos dar e receber bênçãos. O Pai nos ama e a única coisa que nos resta é a alegria de abençoá-lo e a alegria de agradecer-lhe e de aprender com ele a abençoar. Desta forma, cada irmão e cada irmã poderão sentir que na Igreja são sempre peregrinos, sempre mendigos, sempre amados e, apesar de tudo, sempre abençoados. Cardeal Vítor Manuel Fernandes, prefeito do dicastério, e Monsenhor Armando Mateu, secretário da Seção Doutrinária. Ex audiência morre em 18 de dezembro de 2023, Francisco.